Valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e hoje é com ela, Jacira Matias, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Boa noite, queridos ouvintes. Vamos à leitura do editorial. Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Fala-nos os Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no turvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina preciosa. É a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam, somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. O Terceira Chamada, aqui na Rádio Clube do Pará, iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 24 anos. Até hoje foram produzidas 1.321 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para dar a você, querido ouvinte,
qualidade de vida. Mas como? Dando informações. Afinal de contas, somos um projeto de Deus feito para a felicidade e temos que entender, sim, Deus, compreender as suas leis, pois todos nós fazemos parte deste contexto. A qualidade de vida aumentou. Se aumentou, quantos não querem viver o máximo de tempo dentro de uma reencarnação para acelerar a própria evolução como alma imortal? Então fique ligado conosco, porque informações e conhecimentos o Terceira Chamada possui e muito. E falando em conhecimento, vamos a uma curiosidade, que é um dos blocos aqui do nosso programa. Você já passou por essa experiência, a paralisia do sono? Ainda não? Já passou? Então vamos entender melhor. Paralisia do sono é aquela sensação de não conseguir se mover ou falar mesmo acordado de olhos abertos. A paralisia dura em média 2 minutos e durante esse tempo algumas pessoas podem ter alucinações, ouvindo e até vendo coisas. Apesar de algumas crenças espirituais, o que acontece cientificamente é que o cérebro acorda antes do corpo. É o ser humano buscando entender o corpo de carne, mas sem esquecer o lado espiritual. Nós, enquanto espíritos imortais, que por sinal, acrescentando a essa curiosidade, a própria paralisia do sono nos mostra que algo está desorganizado. Como é que anda o seu corpo de carne? Você está no controle? Então vamos estudar para ter equilíbrio no corpo e também em nós, enquanto almas imortais. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Se algo der errado e aconteceu na vida, não diga que foi vontade de Deus. Não. Deus quer apenas nosso bem e nossa felicidade. E nos dá os meios de sermos felizes. O mal que vem sobre nós é resultado de nossos erros do passado, de nossa ignorância. Faça em seu redor uma sementeira de bondade e de perdão, para que amanhã possa colher os frutos da paz e da felicidade. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaque, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Você pode muito bem encontrar também endereço de instituições espíritas. Isso porque alguns dos nossos expositores fazem visitas mensais a algumas instituições que têm esse propósito de levar conhecimento espírita à população em geral. De repente, pode haver uma instituição espírita perto da sua casa e você não está sabendo. Então procure ficar antenado, ligado, plugado nas redes sociais, que inclusive tem palestras e estudos realizados online. É o Espiritismo contribuindo para um mundo melhor. Mas e você, que gosta de fazer viagens intermunicipais pelo estado do Pará? Ao ir à cidade de Salinópolis, Pará, não deixe de visitar o Centro Espírita Videira de Luz. O Videira de Luz, em Salinópolis, Pará, fica localizado na rua Eurico Cassiano, sem número
a 200 metros do trevo do Atalaia. Essa rua é aquela antiga Rua do Fio, que todos conhecem, tudo asfaltado, bonitinho. Tem um endereço, inclusive, certinho nas plataformas digitais do Videira de Luz, tanto no Instagram como no Facebook. Dias de atividade: segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. O Videira de Luz não fecha não, tendo feriado ou não, está sempre de portas abertas. Repetindo o endereço: Centro Espírita Videira de Luz, Rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do trevo do Atalaia. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da AD. E vamos a mais uma curiosidade. Hoje nós estamos de curiosidades do corpo humano. E essa vai para você, mamãe. Você, mamãe. Durante a gravidez, caso a mãe tenha ferimentos em seus órgãos internos, o bebê sente e direciona células troncos aos pontos de danificação para ajudar no processo de cura e cicatrização. Você quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Diga, minha princesa, diga. Eu quero mostrar realmente que essa curiosidade tem validade. Eu, quando em 2006, antes de eu engravidar, eu tinha uma coisa que chamam de, eu não sei cientificamente o nome, mas chama-se olho de peixe em alguns dedos da minha mão direita até. E é algo que incomoda muito, dói muito e chato, o tratamento é muito demorado. E quando eu engravidei, em alguns meses eu percebi que elas desapareceram sem eu fazer nenhum tratamento. E eu fiquei tão feliz por isso, porque sumiu assim de uma forma, entendeu? Então tá aí a comprovação, né? Além de não cair cabelo, a pele ficar mais viçosa, enfim, isso realmente eu estou validando aqui. Eu conheço uma jovem que tinha cistos no ovário, engravidou, certo? E sumiu, a criança nasceu, foi fazer exame, não tinha nada. Então, são as bênçãos da reencarnação, sim, né? Sim. São as bênçãos da reencarnação. E quando se há amor, há a multiplicação das células de defesa, as células macrófagos. Então, você fique antenado, porque tudo que Deus faz sempre é para o nosso benefício. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Não procure colecionar tesouros apenas nesta terra, porque os ladrões podem roubá-lo e seu tesouro pode envelhecer. Além disso, não se esqueça de que quando partir da terra, aqui deixará tudo, até seu próprio corpo. Então, por que se avarento? Colecione os tesouros das boas obras do que bem pratica em benefício do próximo, porque essas riquezas o acompanharão além túmulo. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, pesquisa, comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 31 de outubro de 2023. A nova bomba atômica, 24 vezes pior que a usada em Hiroshima. A nova bomba atômica, desenvolvida pelos Estados Unidos, tem potência de 370 quilotons. O armamento é 24 vezes maior que o da bomba lançada contra as cidades japonesas na Segunda Guerra Mundial. Autor
Fernanda Palheta, do UOL, com informações da Abril. Os Estados Unidos estão desenvolvendo a chamada bomba gravitacional B-61-13, um armamento com poder de destruição 24 vezes maior do que a utilizada em Hiroshima, cidade japonesa atacada pela Força Aérea Americana no final da Segunda Guerra Mundial. As informações são do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A bomba gravitacional B-61-13 ainda precisa ser aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, mas é uma versão atualizada da versão anterior, a B-61-12, construída há 2 anos. O nome da nova bomba nos Estados Unidos faz referência ao ano em que o primeiro modelo foi lançado, em 1961. E o número da versão, nesse caso, é a 13 atualizada. O B significa que é uma bomba gravitacional lançada por uma aeronave em direção ao alvo. Espera-se que o antigo armamento bélico dos Estados Unidos, a bomba B-83-1, considerada a mais poderosa do arsenal americano, seja retirada de linha. A capacidade máxima da bomba gravitacional B-61-13 chega a 360 quilotons. Ela se equipara a uma das relíquias americanas, a B-61-7, 340 quilotons. A diferença entre as duas está na modernização do armamento. Ao considerar o parâmetro, a B-61-13 sai na frente. Para se ter uma ideia, a bomba que atingiu Hiroshima tinha cerca de 15 quilotons. O anúncio da nova bomba ocorreu poucos dias após a divulgação de um levantamento do Pentágono sobre a potencial de dominação da China no setor nuclear. Em maio deste ano, Pequim apresentava mais de 500 ogivas nucleares operacionais. Eu vou começar por você, meu querido amigo Nonato França. Esse pessoal pensa que eles são super-homens, a bomba cai e só o inimigo morre, não acontece nada. São as infantilidades espirituais de algumas almas, né, Nonato? Porque a tecnologia, aliás, o conhecimento, ele existe para que nós tenhamos qualidade de vida e não para a destruição, né? Pois é, Douglas, boa noite. Quando você estava lendo o texto, eu me lembrei de um espírito chamado Ramatiz, que tem uns livros aí, digamos, em circulação, de cunho espiritualista, também tem digamos assim, seus viés para o espiritismo, no sentido de aceitar a reencarnação e os princípios básicos da doutrina espírita. E um dos questionamentos que foi feito para ele foi com relação a qual a diferença entre bestialidade humana e os anticristos. Os anticristos nós já sabemos quem são, quais são e de que forma procuram se propagar. Mas a bestialidade humana é nossa. É nossa, Douglas, nesse sentido. Quando você estava falando sobre a questão da inteligência que nós temos, tá certo? Na construção, tá certo? Nossa, e a capacidade nossa de fazer maldade, entre parênteses, a questão da bomba atômica. E quando você também estava falando, eu me lembro que na questão da bomba de Hiroshima e Nagasaki, o epicentro, ou seja, aonde a bomba caiu, simplesmente os corpos físicos se desintegraram. Agora imagina essa questão dessas outras bombas que aí estão, né, para servir de bestialidade humana. E Jacira, mas tem aquele ponto, né? Algumas almas criam para a destruição, mas surgem outras que dizem que não é bem assim, né? Então, aquela questão, né, da guerra do bem contra o mal, mas Deus acima de tudo. Não existe isso. Né? E mesmo nessas situações relatadas, isso não acontece, como eu posso falar assim, sem que esteja permitido por Deus. Isso tudo é um progresso, Douglas. A gente tem que tirar esse mito da cabeça
da vítima, do coitado, dos que morreram. É frio falar isso, mas se torna frio quando a gente analisa apenas por essa vida, por este ângulo de vida, entendeste? Mas quando a gente coloca nosso olhar além desta vida e faz um resgate também para as outras vidas que já passaram, todos nós estamos nos nossos ajustes, né? Dependendo dos nossos movimentos, a gente tem um determinado ajuste, né? Então, tudo isso que acontece faz parte de uma grande organização. O ser precisa se organizar mais. A gente vem de origem mínima aí, né? De um simples princípio inteligente para o que a gente tem de conquista da razão, né? E perpassando por esses estágios, a gente vai encontrar o estágio animal, a gente vai ver ali a satisfação ainda de algumas almas, as paixões, porque antigamente lá na barbárie ganha o mais forte, né? Então essa prática, ela vem sendo incutida em suas mentes, né? Estão aqui num grande laboratório, mas qual é a tendência da guerra? É ela se tornar mais frequente de acordo com o despertar do espírito. Então nós vemos aí que de vez em quando tem alguém que diz que vai ter a Terceira Guerra Mundial, já está acontecendo o apocalipse, mas por que não acontece de fato? Já existem mentes, espíritos que trabalham, já estão cintilando sentimentos muito mais sublimados do que antes. Então a gente sempre tem que crer em Deus. A gente sempre tem que tirar disso tudo, porque às vezes a gente coloca muito olhar nos vestígios, nas provas, mas esquece a causa. Lembrando sempre, né? Deus cria para o amor e para o progresso. Agora, é lógico, tem mentes infantis ainda. Isso, né? Então, partindo dessa premissa, jamais será permitido, né, dizimar, né? Vamos supor assim, os terrestres, os terráqueos, né? Caminhamos sempre para o progresso. E sempre aparece almas boníssimas que colocam organização até mesmo nesses pensamentos. Terceira Guerra Mundial. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música e é com ela, Dona Onete Jamburana. E essa vai para minha querida mãe que ama a Dona Onete, Celestina Lopes. Ela diz, bora, coloca a Dona Onete aí. Pronto, minha mãe. E aqui o Terceira Chamada também faz a sua vontade. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. você quiser saber o que a jamburana faz, o tremor do jambu é gostoso demais. O tremor do jambu é gostoso demais. E o jambu treme, 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 treme. O tremor vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca.
subindo, vem 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 subindo, chega até o céu da boca e a boca fica muito louca, 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 muito louca, 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 muito louca, muito louca. Com tremor do jambu, o jambu é um tempero gostoso e tempero para onde tem tucupi, o jambu vai temperar. Onde tem tucupi, o jambu vai temperar. E o jambu treme, 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 vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, chega até o céu da boca, a boca fica muito louca, 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 muito louca, muito louca. Com tremor do jambu, bato no tucupi. Tem jambu, tem jambu. O famoso tacacá. Tem jambu, tem jambu. O arroz paraense. Tem jambu, tem jambu. Caldeirada do Pará. Tem jambu, tem jambu. O vatapá e o caruru. A gente feita com jambu. E o jambu treme, 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 treme. O tremo vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca, a boca fica muito louca, 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 muito louca, 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 com tremor do jambu. O pato no tucupi, Tem jambu, tem jambu. o famoso tacacá, Tem jambu, tem jambu. o arroz paraense, Tem jambu, tem jambu. caldeirada do Pará, Tem jambu, tem jambu. o vatapá e o caruru, a gente feita com jambu. E o jambu treme, 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 treme. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, chega até o céu da boca e a boca tá muito louca, 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 muito louca, 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 muito louca, muito louca. Com o tremor do jambu. E vamos a mais uma curiosidade. Curiosidade científica é o homem tentando entender a própria mente do homem. Em 1962, houve o que se chamou de epidemia do riso na Tanzânia. No total, 14 escolas tiveram que ser fechadas e 1.000 pessoas foram afetadas. Os surtos de risos duraram de algumas horas até 16 dias de risos descontrolados. E tem se estudado muito essa questão dessas epidemias. São apenas surtos psicológicos. Um grupo de pessoas de uma cidade aí que estão passando pelos seus perrengues, como diz o ditado popular. Mas
Solucionado o problema, tudo volta ao normal. Detalhe, não fique comprando ideias errôneas. Você comprando ideias errôneas, a mente realmente buga. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Não dê ouvidos às intrigas e calúnias. Só a árvore que produz frutos e que se vê apedrejada para deixá-los cair. A árvore é estéril, ninguém dá importância. A calúnia muitas vezes é uma honra para quem a recebe. Não pare seu serviço por causa da calúnia. Se parar de fazer o que estava fazendo, dá razão ao caluniador. Siga à frente e todos acabarão calando-se. E no fim, ainda baterão palmas ao seu trabalho. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios do ser humano. Sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. E a terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhe são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos, antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Meu querido Nonato França, questão 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada, a nossa, é mais clara a lembrança das existências anteriores? E eis a resposta dos imortais. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado. Os que habitam em mundos de ordem superior, suas lembranças do passado tornam-se mais nítidas. Sabe o que eu me lembrei, Donato? Daquele livro da trilogia de Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves Espírito. Perdoai, Aves sem Ninho e Em Busca da... Não, Perdoai, Aves sem Ninhos e Em Busca da Felicidade, uma coisa assim. Na introdução do Perdoai, ele diz assim mesmo, que sempre é bom nós nos lembrarmos um pouco do nosso passado, porque faz a gente refletir o quanto nós evoluímos. Tem gente que não gosta de se lembrar do passado, mas às vezes é bom para a devida reflexão. E à medida que a gente cresce, a gente se lembra realmente do que fez e dá mais ânimo de continuar acertando. É mais ou menos isso também, essa análise do Livro dos Espíritos, não é?
Positivo, o que você queria dizer é a referência, né? Com Referência, relação ao justo. passado, não é? A referência nossa nesse sentido é para nos despertar mais ainda. E à medida que a gente vai evoluindo, né? A gente percebe que as grandes referências dos nossos equívocos do passado também está relacionado direta ou indiretamente às nossas condições físicas. Por isso que o Livro do Espírito diz que quanto mais a gente se sentencia, ou seja, mais a gente não está sujeito à força de tração do corpo, não é mesmo? Aquela força que... E aí a nossa visão amplia-se, ela faz-se em todo o sentido, não é mais só vários sentidos, não é mesmo? Em todos os sentidos. Nesse aspecto também entra o passado, entra o nosso presente, tá certo? E a visão do nosso futuro. Detalhe, isso também ele coloca a questão da inteligência humana, né? Quanto mais nós adentrarmos na compreensão das leis de Deus, melhor para nós, né? Pois é. A nossa inteligência vai ter um maior discernimento sobre isso, tá certo? Mas por si só, eu sempre gosto de repetir isso nas palestras públicas, por si só, ela não é o fator preponderante para a nossa evolução. É preciso sentirmos, não é mesmo? E o sentimento está na força que nós temos em nós, que chama-se amor. Jacira Matias, inclusive na Bíblia, o salmista exaltando Deus, dentro do Salmo 19, versículo 1, assim está escrito: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Isso aí mostra pra gente essa análise que Deus existe, Douglas. Como já falei anteriormente, né, sobre aquela análise da bomba, eu queria até deixar um recadinho pro pessoal que está nos escutando. Pode sim. Assistam Oppenheimer. Foi um filme que passou aí, eu acho que 2 meses atrás no cinema. Procure, deve estar já nas plataformas e aí de streaming, e assista a história da criação da bomba atômica. É muito interessante conhecer como foi que surgiu a bomba atômica, né? Oppenheimer é o pai da bomba atômica. Então ali tem toda uma explicação, aliás, até espiritual, né? Não no filme, mas a gente encontra, por causa que ele, na verdade, não queria ter criado a bomba atômica. Mas, enfim, isso já fica para uma outra assertiva nossa. Falando sobre essa questão, a gente reconhece nessas palavras aqui, né, que você leu, que está contida na Bíblia, a existência de Deus, aquilo que eu já conversei contigo no carro, numa carona amiga, falando sobre, às vezes, a gente querer medir forças, né? Com a própria força maior que é Deus. Então a gente coloca ele em xeque, a gente duvida e a gente escolhe caminhos sempre de uma forma tola, mas no final a gente para e reconhece que somos criaturas, somos filhos e estamos aqui aprendendo, né, o passo a passo da nossa vida. E falando nesse aspecto, a gente vai pegar dessa vida e projetar para outra e também para as futuras e as passadas. Por quê, Douglas? Existe uma coisa chamada inconsciente. Muitas pessoas que não estão nos ouvindo agora vão observar que por que as coisas voltam? Por que as situações parece que se repetem na vida da gente? A gente acha que superou, lá surge um gatilho e volta à mesma situação. Pessoas, às vezes, do mesmo perfil que a gente já conviveu e disse que esqueceu, mas não esqueceu. É porque a gente não conseguiu ainda resolver o nosso passado. Existem pessoas morando no seu passado. O inconsciente, ele relembra tudo isso. Agora, como uma pessoa ela quer crescer, ela quer evoluir se ela está presa a seu passado? Ela precisa resolver aquilo. Agora, partindo dessa vida para a futura ou para a passada, como um espírito ele pode evoluir preso às lembranças, às dores, às amarguras que viveu
com alguém, ele quer justiça, ele quer vingança, como ele evolui? Então os espíritos conhecedores, superiores conhecedores desses estágios, nos falam e até nos acalmam, dizendo que quanto mais nós sublimamos, o nosso corpo ele vai ficando mais etéreo, nossas habilidades também crescem e a gente já tem a capacidade de lidar com aquilo que foi um infortúnio, aplicando equilíbrio, conhecimento, melhorando a vida nossa e dos outros. Então, por que a harmonia no plano espiritual superior? Porque eles já compreendem perfeitamente de que tudo aquilo foi um grande aprendizado. E agora eles aplicam de uma outra maneira. Então esse que é o belo, é você não ficar nessas amarras do passado, que você pode passar desta vida mais 300 anos para poder se desligar de situações que por capricho você não quer. Então, é muito interessante, é neurociência, estude a neurociência e você vai descobrir as peças que o inconsciente mal resolvido faz em nós. E recordando também o Livro dos Espíritos, pelas forças das coisas, nós somos impulsionados a mudar. E lembre-se, como ela falou, existem espíritos que já estão numa categoria que nos ensinam muito. Então sempre tem pessoas, seres espirituais acima de nós, nos dando conta das suas experiências, da mudança e do que é o certo. Mas também não podemos esquecer que existem pessoas abaixo de nós esperando o melhor de nós. Então vamos mudar e compreender cada vez mais que somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com Cancioneiros da Paz. Paz, fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se tu queres um mundo feliz, feliz, vamos juntos a corrente formar. Se tu queres um mundo feliz, feliz, vamos juntos a corrente formar. Busquemos a paz, queremos a paz. Busquemos a paz, queremos a paz. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo, quero a paz pra você, meu irmão. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo, quero a paz pra você, meu irmão. Busquemos a paz, queremos a paz. Busquemos a paz, queremos a paz. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Para o mundo inteiro mudar, mudar, alcançando a mais distante nação. Para o mundo inteiro mudar, mudar, alcançando a mais distante nação. Busquemos a paz, queremos a paz. Busquemos a paz, queremos a paz. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo, quero a paz pra você, meu irmão. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo, quero a paz pra
pra você, meu irmão. Busquemos a paz, queremos a paz. 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 Para o mundo inteiro mudar. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, Tesouros Íntimos. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Tesouros Íntimos. Se você recebesse a notícia de que sua cidade será destruída em poucas horas, certamente buscaria fugir o mais depressa possível. E nesse caso, o que levaria na bagagem? Quando os soldados de Ciro o Grande estavam prestes a invadir a cidade de Priene, na Jônia, a população preparava-se para a fuga. Homens e mulheres, moços e velhos, atropelavam-se em desespero, tentando salvar seus pertences mais valiosos. Apenas um homem se mantinha calmo. Era o filósofo Bias, famoso por seus dotes de cultura, moral e virtude. Era tão ponderado e íntegro que foi considerado um dos 7 sábios da antiga Grécia. As pessoas, vendo-o tranquilo e sereno, perguntaram se ele não iria preparar a carga que deveria levar. E ele respondeu simplesmente: "Eu trago tudo comigo." Aquele nobre cidadão guardava consigo os patrimônios mais valiosos da retidão, bondade e inteligência que ninguém lhe roubaria. E eram esses valores que lhe permitiam colocar-se acima das inquietações daquela hora e das preocupações com os bens efêmeros da terra. Sem dúvida, somente as pessoas que constroem essas virtudes e cultivam a fé em Deus podem permanecer tranquilas diante de qualquer situação, por mais grave que seja. Ante a notícia, por exemplo, de uma guerra atômica capaz de aniquilar a raça humana, muitos se desesperariam e o caos se estabeleceria em pouco tempo. Só aquele que edificou na própria intimidade os valores imperecíveis manteria a calma. Teria certeza da providência divina e da sobrevivência da alma. A lógica e a razão lhe dariam a convicção de que se tudo fosse destruído, nós continuaríamos a viver, pois somos imortais. Estaria certo de que Deus não nos deixará ao desamparo. Se não houver condições de vida na terra, o Senhor nos dará outro lugar para morar, pois na sua casa, que é o universo infinito, há muitas moradas. O medo, a insegurança e o desejo de posse têm sido os grandes responsáveis pelo desespero e pela depressão de muitas criaturas. A insegurança, filha da falta de fé, gera uma espécie de ansiedade que facilmente conduz à depressão, infelicitando e matando a esperança. O desejo desequilibrado de posse é um forte componente para o nascimento e a sustentação da violência e do desespero. A vida agitada, as privações materiais, as provações morais, os conflitos de convivência familiar ou social só serão superados com tranquilidade por aqueles que cultivam a paz na intimidade. Esses, e somente esses, é que permanecerão serenos diante de qualquer situação, por mais grave que seja. A exemplo do filósofo Bias dirão: "Eu trago tudo comigo." A esse estado de alma
é que Jesus se referia falando dos tesouros que a traça não come, nem a ferrugem corrói, e que ladrão nenhum rouba. São bens eternos e indestrutíveis. Você é um ser criado para a eternidade. É como uma chama que jamais se apagará. Procure cultivar as virtudes que o libertarão das misérias próprias da inferioridade humana. E lembre-se sempre, você é herdeiro de Deus. O universo lhe pertence. Para conquistá-lo, basta fazer a parte que lhe cabe nesta bendita escola chamada Terra, que representa um grão de areia diante do infinito. Por tudo isso, vale a pena começar agora a cultivar os tesouros morais que nos credenciarão ao voo definitivo, rumo à grande luz, rumo aos altos cimos, onde a felicidade já é uma realidade. Pense nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento? Pode muito, mas vários unidos? Pode e muito mais. Jacira Matias relembrou, neurociência. Vamos entender a evolução e a ciência contribuiu. Nosso corpo de carne, um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais, em estágios de evolução em mais uma reencarnação. Tudo nós podemos, através do bom pensamento, da mobilização desses recursos que estão à nossa volta. Deus é o criador dos elementos primitivos e nós somos co-criadores. Deus nos permite manusear essas energias. Recordando nosso Senhor Jesus Cristo, o que eu posso fazer, tu podes fazer e muito mais. E a oração é esse contato íntimo que temos com Deus. Recordando também nosso Senhor Jesus Cristo. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido, porque nós já temos capacidade para grandes realizações. Você que está aí acamado, corpo está doente, a alma está em vigor, vamos equilibrar a situação. E você aí, está chateado com alguém? Alguém lhe magoou? Ou você magoou alguém? A alma não está nada bem? Recorde-se Jesus. Devemos orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, porque tudo é aprendizagem dentro deste planeta. Um dia seremos felizes, tenha absoluta certeza, mas devemos começar a fazer a nossa parte. E é na oração que iremos organizar, receber essas intuições para seguir à frente, sendo feliz sempre. E olha quem vai participar conosco deste momento apoteótico da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e família, Gesiel Lima e família também, Pedro Paulo Costa, a família Matias, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, Nicolas, Nicael e o Tiago, todos do bairro da Sacramenta. O Góis e a Léo, também da Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos, Patrick e Vanessa e suas netinhas, Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Al Silva, lá no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Adil Bahia, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora,
O minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Pai Nosso. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile e não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradáveis de Nonato França, Márcia Libonati e Jacira Matias. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações, uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo com ela, Jacira Matias. Antes de conhecer a natureza das coisas, conhece-te a ti mesmo. Sócrates. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa, na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres,
glorificado sejas para sempre, Senhor.